Graça e paz a todos. Quero ler com você nessa oportunidade, segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 13 e 14, diz assim: Se eu fechar o céu para que não derrame chuva, ou ainda se ordenar aos gafanhotos que devorem a terra, ou mesmo enviar a praga sobre a minha própria gente, e se esse meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e seus erros, e curarei a sua terra. Bom, estamos diante de uma verdade incontestável chamada coronavírus. É uma realidade, está aí, ninguém precisa fugir dessa realidade. Tem algumas colocações, isso é a estratégia da China, não importa, o problema está aí. Se foi estratégia da China, não importa, o problema está aí patente, nu aos olhos de qualquer pessoa inteligente e racional que quer ver e está vendo aí essa situação que foi implantada no mundo inteiro. Agora, qual é a nossa posição como cristão? Acima de tudo, fé. Eu sei que a fé não é excluir a prudência. A fé não exclui a prudência, mas a fé também não é racional. A fé é transcendental. No entanto, qual é a nossa posição agora, ou qual deve ser a nossa posição agora? Agir por fé. Não tem saída. A melhor saída é a fé. A Bíblia diz que tudo é possível, tudo é tudo. Tudo não é mais ou menos, não, tudo é possível ao que crê. E o próprio Deus está dizendo aqui nessa palavra, mesmo quando ele mandar a praga sobre a sua própria gente, mesmo quando ele mandar a praga, o que ele diz? Que se esse povo, que se chama pelo seu nome, primeiramente se humilhar e orar, não é desesperar, não é entrar em pânico. Medo normal todo mundo precisa ter, é um elemento de defesa. Agora, pavor é falta de fé. Então, a promessa da Bíblia é: se houver humildade, a gente precisa humilhar. As pessoas estão fazendo coisas absurdas nos últimos tempos, blasfema de Deus, critica Jesus. Por exemplo, aqui no Brasil, né? O carnaval, eles fazem crítica de Jesus, fazem críticas absurdas, traz a figura de Jesus numa pessoa apanhando de Satanás. O pessoal faz um monte de besteira e fica aplaudindo. E ninguém fica indignado com essa situação. Ou quando eu digo ninguém, na verdade, pouca gente fica indignado por essa situação. Aí quando vê um coronavírus, quando vê um Covid-19 da vida, ou qualquer outra coisa que apavora, aí o pessoal entra em desespero. Então não é hora de desespero, é hora de humilhar. É hora de admitir, nós erramos, nós pecamos, essas coisas têm vindo à face da terra por causa do pecado nosso, os nossos erros. Mesmo quando Deus mandar, não é nenhum vírus criado pelos chineses, mesmo quando Deus mandar, Ele promete aqui que se a gente humilhar e a gente orar, buscar a face dEle e afastar dos maus caminhos. Que caminho é o nosso? Que caminho tem trilhado as nações? É o caminho de Deus ou é o caminho do mal? Então, se houver essa humilhação, se o povo buscar a face de Deus, afastar do mau caminho, a Bíblia diz que Deus vai ouvir a nossa oração, vai perdoar os nossos pecados e vai curar a nossa terra. Ninguém precisa entrar em desespero, o que a gente precisa é humilhar. O que estamos precisando é exercer a nossa fé em Deus, porque Ele promete, mesmo quando Ele mandar a praga, se nós tivermos fé, buscar a face dEle, humilhar, Ele vai curar a nossa terra. Então não vamos entrar em desespero, não vamos ser egoístas, comprar tudo quanto é álcool gel que aparecer na prateleira, estocar comida, para que esse desespero? Nós precisamos de fé, buscar a Deus. E cuidado com a estratégia de Satanás. Alguns canais pagos estão sendo liberados.
A Netflix está liberando muitos filmes para que a gente em quarentena possa ficar em casa folgadamente assistindo televisão, ao invés de aproveitar a quarentena para a gente orar mais, para a gente humilhar mais, para a gente ler mais a Bíblia. A quarentena para o cristão agora, diante dessa situação, não é para ficar em casa simplesmente sem fazer nada, assistindo televisão, lamentando da vida, apavorado, com medo do vírus chegar. Não, a quarentena deve ser para cada um de nós agora ir para a nossa casa, orar mais, buscar a Deus, interceder pelas nações e interceder pelo nosso país, interceder pelas nossas autoridades, para que as medidas mais sábias, mais inteligentes sejam tomadas. A gente vem durante um bom tempo, as igrejas cristãs, elas vêm orando para Deus abençoar o país. A gente vem orando para Deus trazer um avivamento. E aí, será que não é a hora de que Deus permitiu esse tipo de coisa para a gente voltar para Ele, para a gente buscar um avivamento e esse avivamento acontecer na face da terra? Nem a hora dos milagres acontecerem de maneira mais intensa? Sim, pode ser esses momentos. Grandes momentos de crises na vida do povo de Israel e na história da igreja não levou a igreja ou o povo de Israel para a ruína. Pelo contrário, projetou na vida do povo de Israel e no cristianismo algo que foi muito melhor do que aquilo que outrora estava sendo vivenciado. Por isso, meus queridos, que a graça de Deus seja sobre nós, que Deus nos abençoe pela sua palavra com mais fé, que a gente desenvolva mais fé e venhamos a crer que Deus é conosco.